Quando eu entrei naquele grupo de WhatsApp, acompanhada por você, eu falei assim, gente, é possível. Corri por tantos nutricionistas, com tantas expectativas, mas dietas tão restritivas, era tudo com tanta proibição que eu falei assim, nossa, a vida já é tão pesada. Não, não dou conta disso aqui, não. E no grupo, né, com a mentoria que você tem dado para a gente com tanta excelência, a gente percebe que não tem proibição, Sim, tem o poder da escolha. Então você faz escolhas melhores que vai te proporcionar um bem-estar tão grande que você não quer mais deixar de fazer. sim. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live Café com a Nutri. A Daniele, para quem não conhece aí, é uma mentorada minha. Ela entrou aí para o grupo em janeiro, né, Dani? Isso mesmo. Isso, em janeiro. E a gente vai ter um bate-papo hoje, gente, para contar aí a trajetória dela, o que que ela já conquistou, o que que ela já conseguiu aí mandar embora, que eu sempre falo, né? A gordurinha tem que ir embora, não é mais para É voltar, não verdade, é? é Aqui no meu, verdade. no meu perfil eu trabalho com emagrecimento permanente, não é aquele emagrecimento que perde 3 quilos, ganha 2, não, é permanente, é manter, é constância. Então, assim, hoje eu convidei a Daniela aí para dar um relato de como está o processo dela, de como foi esse processo de janeiro até agora, e para conversar e ela contar um pouquinho da história dela, né, Dani? Gostaria que tu relatasse para as pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, que essa live vai ficar salva, assim, como era antes o teu processo, né? Quando, outras vezes que tu já tentou emagrecer, e esses dias mesmo tu me relatou que esse peso que tu estás hoje é o peso que tu não tinha nem antes da tua primeira filha, né? Exatamente. Antes ela emagrecia e logo voltava a engordar, e agora está sendo um processo de transformação, né, Dani? Então É conta aí um verdade. pouquinho pra gente. Então, foi muito interessante, assim, porque eu já estava quase desistindo, Rô. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou desistir, eu não vou conseguir perder o peso que eu preciso. E sabe o que que é o mais impressionante? Todo mundo olha, eu sou alta, então todo mundo olha para mim e fala assim, cara, você quer emagrecer o quê? Você não tem o que emagrecer, você é magra, olha para você. Eu, não, gente, vocês não estão entendendo. Antes de engravidar, da Emanuele, quando eu me casei, na verdade, eu me casei com um peso que é o peso que eu almejo chegar hoje, Sim. né? Em antes de engravidar da Emanuele, eu pesava 72 e hoje eu já estou entrando no 72 Nossa. depois de quase 7 anos. Hã? E a jornada está sendo leve. Eu não acreditava, de verdade. Eu não acreditava que eu conseguiria, mãe de duas filhas, e aquela correria do dia a dia, porque antes de ter filha, sua vida é muito quadradinha, então você consegue planejar melhor. Eu falei assim, cara, não vai dar. É contentar com o que tá, com o que tem, e se eu olhar para o lado, eu vou ver que tem tanta gente pior do que eu, então tá bom, do jeito que tá. Quando eu entrei naquele grupo de WhatsApp, acompanhada por você, eu falei assim, gente, é possível. Corri por tantos nutricionistas, com tantas expectativas, mas dietas tão restritivas, era tudo com tanta proibição que eu falei assim, nossa, a vida já é tão pesada. Não, não dou conta disso aqui, não. E no grupo, né, com a mentoria que você tem dado para a gente com tanta excelência, a gente percebe que não tem proibição, Sim. tem o poder da escolha. Então você faz escolhas melhores que vai te proporcionar um bem-estar tão grande que você não quer mais deixar de fazer. Sim, e é isso, né, Dani? Olha que legal isso, né? Como tu relatou, já passou por tantas outras profissionais, claro que aqui a gente não está julgando, né? Cada um tem o seu Claro. conhecimento, cada um tem a sua história, a gente não quer julgar ninguém, mas assim, o quanto às vezes o processo pode ser mais simples, né, do que se imagina. E realmente a gente vive num mundo que, né, que nem tu tenha teus encontros, né, com a tua turma, com o teu pessoal da igreja, a Sim, gente não consegue evitar encontro social. Então a gente não vai conseguir ter uma dieta restritiva o tempo todo, né? é verdade. E o legal que é isso, que tu conseguiu entender aí a mudança de estilo de vida e o poder das escolhas, que tu pode tudo, né? Mas tudo tem uma consequência. Isso. E ao mesmo tempo, tu aprendeu que
a gente pode consumir coisas gostosas e ser diferente, tipo no protocolo que a gente está seguindo esse mês, que é o suco, né? Olha que delícia o suco verde. Delicioso. E eu não, jamais imaginei que eu ia gostar de um suco verde com couve de manhã. Eu falei assim, engraçado que a primeira vez que eu tomei, eu falei assim, eu vou, porque eu tô fazendo, eu tô participando. Aí eu fiz assim, a Emanuele, minha filha do meu lado, eu, nossa, que delícia! Aí, Emanuele, mamãe, me dá também. Aí eu dei ela, nossa, mas é bom mesmo, nó, que delícia! Sim, e aí tu vai vendo o resultado na mudança do teu corpo, né? Que nem tu falou, às vezes, assim, o peso. Quantos quilos tu já emagreceu agora, desde janeiro? Quatro, na verdade, eu tinha emagrecido 5, aí eu dei uma Sim, bobeadinha nessas férias, aí sim. são 4. Isso, ó, mas já conseguiu aí então 5 e agora, talvez, Dani, talvez até esse 1 quilo Pode provavelmente ser seja inchado. inchaço. Então, que nem eu falei, né? Eu voltei das férias segunda-feira, eu tava com 1,5 kg. Hoje eu me pesei, eu já perdi 1 quilo. Então, provavelmente, às vezes não é gordura, né? É o inchaço da gente ter consumido um pouquinho mais de álcool, né? Que nem eu relatei dos risotos, que tem mais gordura, queijo, Verdade. dá uma estufada. Então, às vezes provavelmente tu ainda tá com esses 5 quilos que tu eliminou, e isso seja só retenção mesmo, né? Porque assim, quando a gente, que nem ainda mais de férias, que a gente vai jantar fora, não adianta, gente, jantar fora é uma alimentação, não é a nossa alimentação caseira. Então, uma alimentação que tem mais sódio, É. é fato, tem mais sódio, tem gorduras não tão boas do quanto a gente usa em casa. Eles usam muito creme de leite. Não é assim, ah, eu vou fazer um risoto em casa, né? Ou vou fazer o meu hambúrguer em casa. A gente vai usar pouca gordura. Lá não, né? Eles grelham aquele bife com aquela chapa já mais gordurosa. Então, sempre, quando a gente sai de férias, a gente começa a comer mais fora, a gente vai dar essa inchada. Não quer dizer que é gordura que eu engordei esse peso. Então, às vezes é retenção, né? E assim, eu falo que o mais importante que o peso que a gente vai lá e olha na balança é a gente se sentir. Então, assim, ir na frente do espelho, tirar foto e perceber, né, Dani, que nem tu falou ontem que a manicure olhou para ti e falou: Nossa, como tu tá mais magra, né? Que já fazia 30 dias que não te via. Menina, no rosto, pescoço, só pra você ver, o pescoço. Sim, mas é Eu o já imaginei. pescoço é um marcador, tá? Então a gente tem aí, né, IMC, tem a bioimpedância, mas a circunferência, eu até a seguida eu posto fotos minhas aqui, meu pescoço era gigante, comparado com hoje, né? Então aqui a circunferência do pescoço é sinal, né? Quando esses ossos aqui, ó, começam a aparecer, ó, isso é sinal de que a gente está conseguindo o resultado que espera, né? E como assim tu faz, também tá fazendo exercício todos os dias, faz luta, enfim, muitas Sim. vezes o peso também é relativo, né? Não dá para levar tanto o peso da balança e mais se observar e ver a sua composição corporal. E como eu Sim, você sempre melhorou falo, demais, melhorou demais. sim, nas roupas a gente percebe, né? Sim. Uhum. E assim, tem sido algo muito prazeroso, sabe? É algo que você não quer deixar porque isso te gera um bem-estar, uma qualidade de vida. O simples fato de eu ter conseguido quebrar a barreira da inconstância na atividade física de manhã, que é o meu melhor momento, já foi para mim uma grande vitória. Porque eu Sim, começava parada, começava, parava, começava, parava. E aí eu comecei de fato com aquele princípio da inevitabilidade que você é, ensinou pra gente. isso é incrível. Então foi uma grande barreira, sabe? Que eu consegui quebrar, transpor e nas férias. Até nas férias eu tô acordando cedinho para Sim, fazer a minha atividade física diária e está sendo muito prazeroso. sim, que é o que a gente já falou, né? Que é isso, é quando o primeiro hábito, né? Que também tem um livro que eu já li sobre mentalidade, que é hábitos singulares, né? Que é tipo assim, é um hábito, né? Angular, hábito angular. Desculpa, errei. Hábito angular, que quando tu já acorda cedo, já faz a primeira coisa, atividade física, sem as tuas meninas acordarem, porque a gente sabe que quem tem filho, acordar com aquela. A gente ama nossos filhos, a gente é uma bênção, né, Dani, nas nossas Sim, vidas. Mas, com gente, certeza.
quem é mãe sabe o quanto é cansativo, né? Tem uma criança ali, ela, a Dani tem duas ainda, o tempo todo, mãe, 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 enlouquece, enlouquece a gente. Então, o fato de a gente acordar cedo, sabe? Antes deles, né? E aí tá pronto para dar amor, para dar carinho, para estar aberta e ter paciência com eles é fundamental essa rotina de acordar cedo, gente. E assim, ó, eu Se conectar consigo mesma, né? Essa isso. conexão É, é muito e importante. quando a gente consegue, que é o que tu tá fazendo, Dani, muda tudo, porque até nossas escolhas durante o dia vai ser melhor, né? Porque o primeiro hábito, né, foi aquele hábito positivo. Então, tu não vai conseguir te alimentar mal, tu não vai depois do teu exercício, tu não vai conseguir fazer um café da manhã com 2 pão francês, né, sem ovo, sem proteína, comer um pedaço de bolo com recheio já de manhã. Não, porque tu já fez um hábito, né, que já é uma cascata, vai trazendo outros hábitos positivos durante o dia, né? É verdade. E aí é isso que tu falou, tu vê o resultado em ti, no teu corpo, e tu não quer mais largar essa vida de saúde, de bem-estar, que eu sempre falo. Não tem como falar em emagrecimento sem falar em primeiro em saúde, né? Porque a gente primeiro precisa ter saúde. Então hoje a gente vê muito na internet, mas o doce de leite pode. Gente, pode tudo. Mas eu quero que vocês pensem e analisem. Vocês acham melhor consumir um doce de leite ou uma colher de sopa de pasta de amendoim, né? Que o amendoim tem gorduras boas. Mas o amendoim é muito calórico. Sim, mas e o que é o doce de leite? É açúcar puro. É Talvez seja um verdade. pouquinho mais gostoso, mas vai te apetecer, vai te dar mais voracidade por alimentos mais doces. E a pasta de amendoim não. Então hoje tem uma vibe aí na internet de gente, não, mas pré-treino pode doce de leite, pode leite condensado. Não, não pode, porque vai te dar mais vontade por esses alimentos, né? E não vai te gerar saúde, né? O açúcar puro não gera saúde. Então, olha a diferença, né, de estar com uma pessoa que entende de nutrição, de alimentação e de saúde, porque não tem como emagrecer sem saúde. Ou melhor, emagrece e volta a engordar, né, Dani? Aquele efeito sanfona. E uma coisa que eu aprendi também, sabe, Ru, não é sobre gostar. Lembra que eu ficava falando, quando eu falava assim, olha, a gente vai fazer um desafio de ir consumir só peixe, isso, Sim, aquilo, nessa sim. semana. Aí eu, sabe o que que é? Porque eu não gosto muito de peixe, de sardinha. Eu comia, parecia que o negócio multiplicava aqui na boca. Eu sei, dona Gi, coloca bastante limão. E as puxadas de orelha, né? Não é sobre gostar. E é exatamente o que a gente faz com os nossos filhos. Mamãe não gosta. Não, não é sobre gostar, é sobre o que é importante. E essa mudança do paladar, né? Exatamente. Reduzir a quantidade de. Tô praticamente no adoçante zero. Uhum. Já reduzi bastante. E até as minhas filhas, eu percebi, principalmente na Micaela, aquela frescurinha para comer, quero só biscoito, não sei o quê. Como é o exemplo arrasta, se Uhum. não é pelo falar, é pelo que elas veem e pela disposição que a gente tem durante o dia. Hoje eu não sei mais começar o dia comendo pão. E olha, você lembra que eu falava, ai, pãozinho francês, porque era um costume da minha família. E isso me lembrava aquele cheirinho de café, aquele pãozinho, as coisas que a minha mãe fazia, a gente guarda isso na memória e reproduz. Só que a gente tem que corromper com um ciclo que talvez para eles não era um ciclo ruim, mas para o que a gente busca no momento é um ciclo melhor. Você quer começar o dia com menos carboidrato para ter menos vontade de carboidrato durante o dia, né? Perfeito. E por isso que tu viu que na estratégia que a gente usou, né, na semana que a gente fez a cetogênica, foi a que tu mais gostou. Por quê? Porque é Amei. exatamente isso. Porque a cetogênica, como a gente usa pouco carboidrato, né? A gente usa praticamente carboidrato dos legumes e de Sim. algumas frutas, né? Lembra que nem a banana a gente consegue usar. É. É uma dieta que, gente, não vão para o Google e vão sair fazendo cetogênica de cabeça, tá? Cetogênica é uma dieta que é excelente, é uma estratégia, mas não é para fazer a vida inteira. Ela é uma estratégia bem restrita e precisa de um acompanhamento nutricional, tá? Porque, como a Dani fala, eu preciso pegar no pé de vocês, eu preciso puxar a orelha,
porque ela é excelente, mas não é para fazer a vida inteira, tá? Então precisa ser muito bem controlada, não é para ir lá, porque as pessoas acham que a cetogênica é comer bacon o dia inteiro e proteína o dia inteiro. Não, a gente precisa estar com antioxidantes, que são frutas vermelhas, que são outros alimentos importantes, tá? Então só para deixar claro aqui. Então é isso, né, Dani? Quando tu já entendeu no processo que o carboidrato não precisa excluir totalmente, mas a gente precisa saber escolher os carboidratos, e tem alguns carboidratos que realmente que dá essa loucura por mais daquele alimento, né? Então por isso que eu falo pão francês. Ah, não posso comer o pão francês nunca? Pode, gente, eventualmente no final de semana. Mas vocês vão perceber, né, Dani? Tu percebeu isso? O pão francês quentinho chegando da padaria é praticamente impossível comer meio pão É só. viciante. É, exatamente. Come um dia, no outro dia já vem toda essa memória afetiva lá da infância, né? Eu também comia, né? Quem não comia, quem não se criou na adolescência comendo pão francês, né? Mas é outro momento, gente, né? Adolescência, 18, 17 anos, né? A gente tá com todo o pique, energia não para, a gente tá ativo o tempo todo, né? E hoje em dia, cada vez mais com a modernização, a gente, né, usa o celular para tudo, estuda no celular, né? Trabalha no celular, faz tudo, né? Computador sentada, não tem como a gente se alimentar com os mesmos alimentos que a gente se alimentava lá com 18, 20 anos, né? Então a gente entra já aí depois dos 40 numa pré-menopausa, então os hormônios já dificultam. E se a gente continuar consumindo as mesmas coisas, não tem resultado, né, Dani? É E outra coisa verdade. importante que tu relatou é isso, né? O quanto assim, ó, às vezes, gente, aquela historinha assim, ai, mas eu gosto tanto de à tarde, aquele cafezinho com aquele biscoitinho, vem a infância. Eu lembro da minha infância do arroz doce, arroz de leite, né? Eu sou apaixonada, mas de alguns anos para cá, eu substituí arroz doce pelo mingau de aveia. É Então é uma o meu, delícia também. em vez de colocar açúcar, coloco o whey por cima. Então são trocas inteligentes. Ah, eventualmente, uma vez por ano, né? Eu vou na casa de alguma amiga lá no sul, que ela faz o arroz doce, eu como, eventualmente, mas não faz parte do meu dia a dia mais, né? Porque eu Uhum. entendi que eu tenho a genética para ter obesidade, para ter sobrepeso. Então, assim, ó, as pessoas também, né, Dani, que nem olham para ti e falam, tu é magra, mas a gente é a falsa magra, né? Porque a gente Exato. tem braço fino, às vezes perna fina, tu é super alta, mas quando a gente fica pelada, quando a gente fica de biquíni, que a gente vê a gordura na região abdominal, e que É não é isso verdade. que a gente quer, né? Uhum. Eu sou baixinha, tenho 1,56, então imagina, eu fico com 3 quilos, eu com 4 quilos acima do meu peso, eu ainda estou dentro do meu IMC adequado para o meu peso. Mas eu com 4 quilos acima, eu me sinto a legítima palito de dente com uma azeitona fincada. Porque é só. Exatamente. E era assim que a minha mãe era. Ela era baixinha que nem eu e um abdômen gigante, né, gente? Uhum. E assim, ó, a gente tem que falar, né, o caso agora desse ator que teve esse aneurisma, né, gente? Claro, ele teve um problema na aorta dele, enfim. Mas a gente sabe que aneurisma, gente, vem de uma alimentação errada. Vem do quê? De um excesso de colesterol que a gente às vezes não dá bola. Ah, vai no cardiologista. Ah, mas está um pouquinho alto. Mas não, já são sinais. O corpo já está Sim. te alertando. O Ah, corpo pressão fala, né? alta. Hã? O corpo fala com a gente o tempo todo. Então, pressão alta são sinais que tá mostrando. Então, daqui a pouco, a pessoa teve um piripaque lá do nada. Não, não é do nada. Tu vê, esse ator fazia atividade física, né? Aparentemente, não se sabe, mas acredito que ele tinha uma alimentação saudável. E mesmo assim, né? Então, o cuidar-se, né? O evitar doenças. E, consequentemente, o emagrecimento acontece, gente. Eu sempre falo a minha história. Essa idade que eu tô, 45, foi acho que o primeiro derrame cerebral do meu pai. Depois ele teve 5 anos consecutivos, 5 próximos, né? Por quê? Porque obesidade, sobrepeso. Por mais que comia comida da roça, né? A gente não comia muito industrializado, mas muito excesso, né? Quantidades gigantes. Então a gente precisa controlar também quantidades. Não dá para comer. E o que a Dani falou, muito interessante, é isso, né? Às vezes fazia cara feia. Gente, a gente precisa arregaçar as mangas, que eu falo, e ser adulto. A gente não é mais criança.
É A gente tem verdade. família, a gente tem filhos e a gente precisa deixar a nossa criança para trás. Porque a gente veio de uma geração que, assim, ó, chorava, era chupeta com mel na boca, né? Ficava doente, minha filha, então hoje você não precisa ir para a escola. E às vezes não era nada grave, às vezes era uma dorzinha de cabeça, às vezes era um espirro. Ai, mãe, eu não quero ir para a escola. Não precisa, pode ficar em casa. Não era assim, né? É Aí tá verdade. chovendo hoje, não precisa ir para a escola. Ai, limpa o prato aqui que vai ter o docinho. E a gente não tem, gente, como fugir disso que tá tudo aqui na nossa no nosso computador da nossa cabeça. Mas, claro, a gente não está aqui para condenar nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? E a gente está aqui para evoluir e fazer o quê? Mudar a mentalidade e mudar o nosso programa mental. E é o que a gente está fazendo, né, Dani? Que é É exatamente isso. verdade. Se alimentar com consciência, se alimentar assim, ó, tipo assim, antes, né, a gente consumia os alimentos por gostoso. Hoje não, gente. Depois dos 40, a gente tem que olhar para esse alimento e pensar: me faz bem? Vai ser importante para o meu processo? Eu preciso emagrecer 6 quilos. Isso vai fazer com que eu evolua, com que eu cresça no meu processo, né? Se não for, eu falo que vontade dá e passa. Eu respiro, eu saio de perto da comida, né? Exatamente. E às vezes eu digo, né, Dani, o dia do jejum intermitente que a gente faz, né, 2, 3 vezes a semana. Às vezes é difícil estar aqui com a família, né? Meu marido está em outro processo, ele precisa ganhar peso, né? Então, às vezes ele está fazendo ali uma tapioca, um cuscuz. O que que eu faço? Se eu ficar ali do lado dele, eu vou ter vontade, porque vem as memórias e o cheiro, o aroma. Então, às vezes eu saio de perto, eu vou fazer outra coisa, vou lá dobrar roupa, vou arrumar meu guarda-roupa, vou fazer outra coisa com meu filho, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo, né? Uhum. É verdade. E assim, você falou uma coisa muito importante assim sobre determinação, sobre o que quer, né? Então a gente tem que deixar um legado para os nossos filhos. Isso. Quando eu pensei assim, eu quero emagrecer, eu quero voltar no peso que eu tinha quando eu me casei, antes de ter minha primeira filha. Se eu pegar fotos, não tem tanta diferença, porque eu sou muito alta, então vai espalhando gordura para tudo quanto é lado do corpo. Não tem assim tanta diferença, mas eu sei que tem quando eu coloco um biquíni, a minha insatisfação, né? Esse foi o meu primeiro, digamos, gatilho para eu aceitar o desafio que está sendo maravilhosa essa jornada. Mas o que que eu internalizei durante todo o processo? É saúde, é bem-estar e longevidade. Eu quero deixar isso como prioridade na minha vida. E isso tem sido o meu autocuidado. Sim. Sabe aquelas pessoas que se colocam, principalmente mães, né, Rô? Você está sempre cuidando de todo mundo e Uhum. você está como a última pessoa da sua lista de cuidados. O que que você faz para se cuidar? Hoje eu posso bater no peito e falar assim, eu faço o meu café da manhã, eu faço o meu momento de manhã, eu cuido da minha saúde primeiro. Claro que as consequências vai ser o resultado que eu desejo, mas é o meu autocuidado. E eu estou fazendo isso tudo para mim como a primeira coisa do meu dia. Então eu voltei para um primeiro item da minha lista. E não é um peso quando você cuida de você acordar mais cedo, 5:30 da manhã, que é o horário que eu acordo, né? Que aqui em casa elas acordam 7, 7:30, mas 5:30 eu acordando, eu fiz a minha atividade física, tomei o meu café tranquilamente e fiz o meu momento de devocional com o Senhor, Sim. com Deus. Então, isso já faz com que o meu dia seja maravilhoso. Com certeza. Então, na hora do almoço, o meu prato colorido, lindo, maravilhoso. Aí eu vou tirar foto. Nossa, tô estupenda. Então, assim, é o tempo inteiro essa sensação. Olha o quanto eu estou cuidando de mim. Sim. Olha, eu mereço isso. E a quantidade de proteína, que a gente às vezes pensa assim, né? Não, tem que comer carne, a proteína é interessante. Você coloca um ovo e come dois pães. Não Acha tem que tá jeito. passando. Não, arrasei, tô com pão, biscoito, isso, aquilo, fruta e um ovo. Ou então, na hora do almoço, um prato de arroz, feijão, moranga, batata, purê de batata, e um trequinho assim de carne.
fora a quantidade nutricional também que eu aprendi é muito importante, né? Sim. Então, para mim, resumindo, como tem sido uma jornada de autocuidado, de Uhum. satisfação, de... eu tenho muita coisa para fazer ainda. Tenho É. que ajustar muitas coisas, porque é um aprendizado. Todos os dias eu estou aprendendo mais um pouco. Mas até aqui tem sido muito bom. Mas é isso que eu falo, né, Dani? Por isso que às vezes, todos os dias quase eu recebo mensagem, Rô, aonde tu tá, né, aqui de Porto Seguro, onde é que tu tá atendendo? Quero consulta. Gente, eu falo assim, ó, a consulta, né, uma consulta lá presencial. A pessoa vai lá uma vez e não tem, né, Dani, isso que a gente faz dentro do grupo, né, que é essa um incentiva a outra, uma motiva a outra. Então, aqueles dias que eu falo que tem dias que a gente não acorda assim feliz da vida querendo fazer exercício. Mas a gente vê a foto da outra lá, a gente vê a foto do prato, isso motiva, né, a É continuar verdade. junto, quando a gente está num grupo que uma ajuda a outra, é muito mais fácil, gente. E É as verdade. puxadas de orelha que eu dou aqui dentro do grupo, que tu sabe, né, Dani? Ah, não, olha aí, ó, tá com três carboidratos, o que é isso no prato? Olha, e você tira uma foto e acha assim, nossa, arrasei. Aí vem a Rô, presta atenção nisso. Aí você, poxa, meu Deus do céu, nenhum elogio. Tá bom, eu vou fazer melhor. E é assim, ó, e eu sou a Nutri que pego no pé mesmo, não passa a mão na cabeça, né, Dani? Eu falo, ó, gente, vamos lá, tem que fazer o que tem que ser feito. E para ter, eu sempre falo, tem uma frase que eu amo, né, gente? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né, Dani? Tu principalmente, eu lembro que no início tu era muito resistente a algumas coisas e questionava muito. Ah, Rô, Aham. mas a outra Nutri me falava de coisas até caras. Eu lembro que tu questionava. Nossa, mas eu comprei Lembro. ricota. Eu falei, mas eu não pedi para comprar ricota. No meu plano não tem ricota. Ah, porque outra Nutri me passou. Então, realmente, às vezes Aham. confunde a cabeça, né? Porque estava acostumada com. Ah, por exemplo, os queijos. Eu mandava as meninas comprar queijo gorduroso. Como assim queijo gorduroso? Sim, porque o queijo gorduroso. Provolone, não sei o que, não é É, possível. Não, mas é. a outra, eu ficava sempre nessa comparação, mas eu não tinha resultado com o outro. Isso. Né? E é interessante tu contar um pouquinho, Dani, agora a gente está com mais pessoas aqui, que tu antes, quando tu tentou outras dietas, outros programas com nutricionistas, tu acabava emagrecendo, mas logo engordava, né? E agora tu tá te mantendo, né? Sim. Por quê? Porque era muita restrição. Uhum. Café da manhã. O que que eu posso tomar no café? É isso e aquilo. Aí você começa, tá bom, um dia, 2 dias. Aí depois você fala assim, cara, nossa, não tô aguentando mais isso, não. É Uhum. muita proibição, é muito assim, aqui não pode, não, aqui também não pode, é isso aqui. E com você a gente percebe uma variedade, é como se fosse infinito. Ó, você tem essa opção. Faça escolhas inteligentes. Uhum. Então, quando você vai seguir um plano, você percebe que você não tem que comprar tanta coisa cara. Você vai Uhum. comer comida de verdade. E você vai Uhum. fazer escolhas pela questão nutricional, pelo programa, por esse acompanhamento de mentoria. E outra coisa, tudo dinâmico. Uhum. Lá na outra Nutri, você vai uma vez por mês, e dentro daquele mês aí tem o tal do dia do lixo, Ah, que eu não concordava muito assim com esse dia do lixo, né? Você pega, enfia o pé na jaca. Eu, por exemplo, não me sentia bem em fazer isso. Era sempre aquele sentimento de culpa. ah, Então, hoje, até para você comer, eu falo por mim, estou seguindo aqui, é dinâmico. Uma semana tem um planejamento, outro tem outro, tem um acompanhamento de todo mundo ali, todo mundo com as suas batalhas, com as suas lutas, mas prosseguindo, fazendo. Então, fica uma coisa assim mais motivadora. sim. Você não quer largar. Porque você começa a seguir, você vê, não é difícil, olha só, eu posso aqui, eu posso aqui. É o que você sempre fala, né, Rô? Você pode comer de tudo, mas não o tempo todo. Isso, exatamente. Então E eu nem fica gosto. leve. E algumas nutricionistas falam dia do lixo, né? Porque não tem lixo se a gente vê, né? Então, o que é o lixo? Comer uma pizza no final de semana, comer um hambúrguer artesanal, né? Então, que não seja aquele hambúrguer daquela rede famosa lá, o amarelinho, né? Sim, com Que não seja aquele, certeza. aquele lá não é comida de verdade, mas que seja um hambúrguer artesanal, né? Então, assim, não existe isso.
E o legal é isso mesmo, que aqui dentro do grupo, com as ciclagens, que eu adoro as ciclagens de estratégias, porque aí, tipo assim, eu sei que esse mês, Dani, tá sendo desafiador para algumas de vocês. Até para mim, né? Porque eu participo junto, eu caminho junto com vocês. Eu Sim. falei, nossa, termina mês logo, porque eu não aguento mais sopa. Aham. As sopas Sim, à a noite. gente. E o legal é isso, que a gente sabe que não vai ser o ano inteiro essa dieta, né? Que a gente sabe que é um processo, né? Algumas são por menos semanas, algumas por mais. Mas é isso que é o legal, essa variedade, porque assim a gente não enjoa, né? Não enjoa, não cai na Hum. monotonia, né? Então, que eu sempre brigo com vocês à noite, né? Dos ovos. Dani, não come ovo todo dia de noite. Por quê? Pois Para não é. enjoar, para daqui a pouco assim tá saturada de ovo, então, né, usar as outras fontes, né, frango, peito de frango não é caro, né? Então são comidas É. baratas, né? Ai, uma coisa que tá super barata, eu tô louca, eu comprei, mas não fiz ainda, é moela. Moela é maravilhoso, Ah, eu gente. comprei. Moela Eu trouxe moela é para casa. super nutritivo, é uma Sim, gordura boa. Então, assim, ó, essa historinha de que se alimentar saudável é caro é conversa, entendeu? é É, verdade. né? Porque assim, o caro é o industrializado, o caro é o pacotinho light, fit, né? E É que no final das verdade. contas tem mais farinha, né? Ai, aquele biscoito sem glúten lá, né? Que tem mais farinha, né? Do que outro tipo de farinha, né? Farinha sem glúten, mas farináceos igual, né? Ah, uma coisa importante que, assim, eu achava, né? E como você falou, eu era muito questionadora. É um traço da minha personalidade. Não é desmerecendo o outro, mas querendo entender de forma bem metódica Uhum. o porquê das coisas, né? Então, cada um tem uma personalidade, Sim. enfim. E no início você falava assim: olha, não coma à noite. Por quê? Porque o corpo tem que estar 12 horas em jejum por causa do pico de glicose e tal. E eu Insulina. falava assim: não, para mim não vai ter jeito. Não tem, porque eu faço minhas lutas à noite, 2 vezes por semana à noite, ou 3 vezes por semana à noite, e eu não vou conseguir, porque eu tenho que chegar do treino, eu tenho que comer. Eu chego aqui 9h30, não vai ter jeito, eu vou comer. E aí eu chegava em casa, trabalho, e fazia aquele lanchinho fraco Uhum. de nutriente, nutricional. E quando eu chegava do treino, aí eu comia uma coisa, mas eu chegava com muita fome, estava tarde. Então eu muitas vezes fazia escolhas erradas ou descompensadas. Comecei a fazer o contrário, quebrando um paradigma. Uhum. Vou fazer a minha janta mais cedo. Todo mundo começou a olhar para mim aqui em casa assim: nossa, tá todo mundo comendo assim, o cafezinho, o ovinho, as meninas a frutinha, eu lá com um prato de coisa verde, todo mundo olhando, não, mas eu vou tomar o café. Eu comia o que eu precisava comer e depois eu tomava o café. E aí começou assim: mamãe, eu quero um pedaço do seu ovo com espinafre. Mamãe, me dá um pedaço de rúcula. Mamãe, posso experimentar? E começou. Aí todo mundo começou a cobiçar o meu prato e quiseram fazer junto. Então, assim, a nossa alimentação das 18, 18h30 mudou demais, porque eu falei assim, não, eu vou encarar o desafio e vai dar certo. Uhum. Fez muito melhor, até para o meu desempenho à noite na hora da luta, Uhum. e voltei sem necessidade de Sim. comer, porque eu já estava bem alimentada, com a consciência, eu comer agora não vai dar 12 horas, eu preciso Sim. respeitar esse tempo. Então, isso foi muito bom também, sabe? Essa consciência. E um outro fato, eu comecei a conhecer o que me fazia ficar estufada. Uhum. Antes eu vivia estufada, isso para mim era normal. Eu olhava no espelho, via aquele tantinho de banho ali, eu ficava assim, ah, paciência, fazer o quê? Não vai ter jeito, não. E aí entrei num estilo de vida de bem-estar sensacional. Quando eu saio, que eu vou comer alguma coisa diferente, no dia seguinte o meu intestino me conta se aquilo me faz bem ou não. Uhum. Então eu já sei o que que eu vou comer e aí o que que eu faço? Não, não quero, porque eu não quero ficar indo ao Uhum. banheiro, eu não quero ficar com a barriga estufada. A redução do vinho também foi muito boa, porque eu não tenho vontade, tomo pouco vinho, tá? Não sou beberrona, não, não é nada disso. Mas um vinho à noite com Sim. meu esposo, eu hoje não.
Vamos tomar uma água com gás? Às vezes é uma tacinha bem menor. Então, tudo isso é o que você falou de cascata. Um hábito vai puxando o outro, quando você vai vendo que isso vai gerando bem-estar e vontade de continuar. Uhum. Então, foi muito bom. Sim, e é exatamente isso, né? Olha quanta consciência, né? Que eu sempre falo, às vezes numa consulta eu precisaria ficar ali falando por 5 horas, né, Dani? O que eu todos os dias dou umas injeções diárias, às vezes, né? Que nem agora eu saí de férias, contei o meu relato de como foi as minhas férias, que eu também sou humana que nem vocês, também engordei 1,5 kg nas férias, né? Então, essa troca de experiências, né, no grupo faz com que a gente cresça e motive todos os dias, porque o processo é assim, né? A gente é assim, a gente começa hoje algum projeto de vida, faz uma semana, na próxima semana a gente já desmotiva, já cai na rotina da correria do dia a dia, e quando vê, esquece o projeto. E alimentação, emagrecer é um projeto, né? É verdade. Então, ele precisa ser todos os dias, né, com injeções diárias. E o grupo faz isso, né? E graças a Deus que eu falo que tem coisas que vieram com a pandemia, né? Esse online veio com a pandemia e graças a Deus a gente está tendo resultados, colhendo resultados, né, de pessoas de qualquer lugar do Brasil que consegue ter, né, esse atendimento online. E essa história tua, né, como é legal isso, de como tu conseguiu quebrar paradigmas, né? E eu sempre falo, às vezes eu planto a sementinha e deixo a sementinha ali, porque eu falo assim, ó, eu não vou ficar discutindo às vezes, né? Cada um tem a sua opinião. Mas eu falo, eu boto a sementinha lá, a pessoa vai pensar, né? Melhor depois e vai se dar conta. Eu lembro, né, de tu falando dos peixes, eu falei, Dani, mas coloca bastante limão, coloca bastante tempero, coentro, salsinha, né? Porque realmente às vezes os peixes não têm aquele gosto muito saboroso, agradável, mas a gente faz melhorar, né? Então a gente coloca o tempero que a gente gosta e aí a gente vai aprendendo, aprendendo. E aí quando a gente começa a ver o resultado no corpo e acima de tudo disposição, ânimo, a gente vê que vale a pena, né, o esforço e às vezes de consumir algo que não seja tão saboroso assim, mas que a gente sabe que vai ser importante para o processo, né? É, e assim, aí o peixe, aí eu comprei o salmão, achando que eu tava arrasando, né? Comprei o salmão. Ah, salmão, o gosto é, nossa, um peixe Não é melhor. bom, Aí eu fui descobrir que é a sardinha que é o melhor. é melhor. Quebrando preconceito de Uhum, infância, que quando fazia sardinha era aquele trem cheio de espinho, uhum, que a minha avó costumava fazer, mas tadinha, era o jeito que ela fazia, né? Um uhum. jeitinho. E eu falei assim, gente, vou comprar sardinha. Comprei a sardinha, apaixonei pela sardinha. Sim, e ela é mais Muito nutritiva, maravilhoso. é, Muito mais gostosa, é. muito mais palatável do que o salmão. Sim, eu também não sou muito do salmão. Também não gosto do sabor, assim, acho muito forte, assim. E a sardinha Exatamente. a gente consegue fazer até na pressão, né? Que quebra aqueles. Porque é muito fininho, né? As espinhazinhas ali. Mas é isso, a gente traz da infância. Eu também lembro de não gostar de peixe, porque meu pai fazia peixe frito, e nem era pelo frito, era porque tinha espinho. E aí eu tinha pavor de ter que estar tirando o espinho e me engasgava às vezes. E aí eu falo, gente, hoje, né, a gente descobre que não tem, que tem peixe sem espinho, né? Ou faz a sardinha de um jeito que. Olha que interessante também, outro exemplo que eu tô lembrando. Minha vozinha maravilhosa, que eu amo, fazia cará, ou inhame, né? Aham. Que aqui na Bahia fala inhame. E aí eu vi aquele negócio branco na panela com caldo ralo. Ou então e todo mundo comia na época, então, angu e quiabo, aquele treco assim que você puxava, aquela baba. E eu, ai, socorro, vou ter que comer. E aí você aprende a preparar o alimento de outra Sim, forma. Inclusive no e-book das suas receitas, no compartilhar. Aí agora isso não sai da gaveta da minha sim, geladeira. quiabo é O maravilhoso. quiabo e o inhame, que eu não comprava porque eu lembrava do preparo e eu falava assim, socorro, não quero. E é maravilhoso. É. Aí você aprende a preparar lá no grupo, cada um preparando do seu jeito, compartilhando, você fala, nossa, que delícia! E aí começa a abrir uma infinidade de novos horizontes, né? Sim, Para a sim. gente aplicar e para a gente Ah, adaptar.
Inclusive, tu falou do quiabo, eu tô devendo aí, o pessoal tá me pedindo, esses dias me pediram já várias pessoas de como eu faço o quiabo. Quero gravar o Seu vídeo, quiabo é porque o maravilhoso. meu quiabo Lindo. fica sem a A baba, babinha, né? né? E muitas pessoas não comem o quiabo por conta dessa aparência, dessa textura, né, da baba. Exato. E aí eu tô É. devendo esse vídeo aí, uma hora dessas eu vou fazer. E eu vou testar, Dani. Peguei ontem uma receita que eu vou testar, depois eu trago para vocês, que é de requeijão de inhame. Tô com essa receita aqui Que para delícia. testar. Vou testar aí. Delícia. Pois é. Requeijão mesmo? Uhum. Olha, que interessante. Mas A Emanuela passou para a mim esses base dias, é mamãe. inhame mesmo, né? Pois é, mas aí, que interessante. É Uhum. interessante. Isso aí. Ai, Dani, eu agradeço muito hoje a tu ter disponibilizado esse tempo, né? A gente falei que era meia hora, passou, mas a conversa estava tão boa, Ai, tão, muito né, bom. A agradável. honra é toda minha. E muito obrigada, agradeço aí a confiança, né? E eu sempre falo, né? É como se fosse um jogo de xadrez, né? Cada um coloca a sua pecinha, né? O meu papel é importante, mas o de vocês é mais ainda, né? Porque não adianta, eu sempre falo, né, que sabedoria é colocar em prática o que se aprende, né? Então, todos os dias a gente vê informações na internet, principalmente, mas se a gente não coloca em prática, as coisas não acontecem, né? Se os nossos escolhas, se as nossas atitudes hoje são iguais, a gente não tem resultados, os resultados são iguais. Mas quando a gente está aberta a mudar, a quebrar paradigma e aceitar o que a pessoa está nos orientando, que é o né, que tu fez, né? Aceitou, mudou paradigma e está tendo resultado. Ainda não chegou no teu objetivo, mas Sim, acredito que seja questão de mais 6 meses, né? Se os sim, 6 meses tu conquistou esse resultado, porque o mais importante é não parar, né, Dani? é Não parar, verdade. É é seguir. constância. E o que eu falo dentro tem, né, a aula lá do curso que eu falo, uma aula incrível que eu gosto, assim, o pensamento de magra, né? O que é o pensamento de magra? Ah, hoje exagerei, amanhã não vai chutar o balde de novo, não, opa, hoje eu retomo, né? Ontem Sim, saiu um pouquinho do meu planejado, hoje eu retomo. Então, isso é o mais importante, né? Quando a gente consegue ter esse olhar e não, né, aquela coisa, já que ontem eu extrapolei, hoje eu vou chutar o balde de novo, hoje eu vou exagerar de novo. Então, ter essa consciência que é o que tu conseguiu entender, né? Que é a base para a vida, né? com E ao mesmo certeza. tempo, olha como foi legal isso, porque antes tu fazia uma dieta pensando somente no emagrecimento, né? E parecia que tu entrava já pensando, vai ser por um período, né? E aí não tinha resultado. E aí emagrecia, mas voltava a engordar, né? Exato. E assim, essas escolhas alimentares também, eu penso, aí eu vou falar como, né, mãe, como educadora, porque todos nós somos educadores, né? Sim, Um pai é educador, uma pessoa ali fora que está fazendo tal ação, ela é educadora porque tem outros se espelhando nela, né? E isso ensina para a gente a fazer escolhas melhores em outras áreas da nossa vida. Então, a base é escolhas inteligentes. Né? Se eu consigo escolher de forma inteligente, sem comer as minhas emoções, eu aham, aprendi. isso, O que eu preciso comer, eu consigo fazer, que é uma necessidade fisiológica iminente, a fome e tal. Eu consigo fazer escolhas melhores em outras áreas da minha vida. sim. Então, são escolhas, né? Sim, com certeza. E é isso, né? É aquilo que tu falou, no momento que a gente entende, né, que tu consegue interiorizar isso, que tu precisa estar bem, né? Primeiro lugar, a prioridade tem que ser a gente, para a gente dar atenção para o nosso filho, para o nosso marido, porque se a gente é a base, né, da família, a mulher, né, que como fala Dani na igreja, assim, a mulher é como se fosse a estrutura, né? Ou não? É a coluna da Então, família. a mulher é uma coluna importante, né? Então, se ela não está bem, se ela não consegue, né, estar bem com ela mesma, feliz, de ter autoestima, tem que ter autoestima, né? Às vezes as pessoas dizem, Sim. isso como se fala assim, é bobagem, né? Não precisa, a gente tem que se olhar no espelho como mulher, se achar bonita, se Sim, gostar, né? E isso é exatamente. importante.
E aí a gente Uhum. estando assim, feliz, de bem com a vida, com a autoestima elevada, a gente vai ser a melhor mãe, a gente vai ser a melhor esposa, né? E aí vira Com um ciclo certeza. vicioso, né? E o que a gente está ensinando para os filhos, né? Eles vão olhar o exemplo. Olha, Exatamente. ela se cuidava, olha, ela acordava mais cedo e era diferente quando ela acordava mais cedo. Aham. Não estou dizendo aqui que é uma regra, né? Não é uma regra, mas é o tempo que você tem com você mesmo para conectar com você e conectar com Deus, por exemplo, que é o meu caso, né? Exatamente. Quando a gente acorda, né, faz a oração, agradecimento, enfim, né, se conecta consigo mesmo, o dia é outro, né, Dani? É outro. A gente tem mais energia, disposição. E aí tudo flui, né? Tudo, porque eu falo que a ponta de tudo é a alimentação, né? Que a gente Uhum. só vai conseguir ser melhor profissional, melhor esposa, melhor mãe quando a gente se alimenta, quando a gente tem nutrientes, quando a gente tem disposição, que é a base de tudo, né? Não tem como a gente ter energia, disposição estando com sobrepeso, estando com obesidade. E assim, Rô, a gente carrega uma crença limitante de que não, criança não, é difícil para criança, criança é normal que coma isso, que coma aquilo. Uhum. Isso é o que está na nossa cabeça. Quando você muda o processo com eles, criança é um serzinho tão adaptável para tudo. Então, você tira o açúcar, tira aquele iogurte, substitui ele por uma frutinha com um pouquinho de mel e canela, a criança ela começa a fazer escolhas melhores também. Então a gente consegue também corrigir, que foi o meu caso, né? Com a Sim, minha pequenininha que adorava o biscoitinho dela com leite. Por mais que não seja biscoito recheado, que eu não sou dessas de comprar essas coisas para casa, mas aquilo me incomodava. Gente, que base nutricional que essa menina tá tendo aqui? uhum. Então hoje é o ovinho, por mais que seja meio, pequenininha ainda, 3 aninhos e pouco, é a frutinha, é o leitinho. Então ela mesmo, hoje ela falou assim para mim, mamãe, biscoito não é, tem que ficar forte, tem que comer saudável. Eu falei, sim, filha, sim. Mas depois, se eu quiser, você me dá um pouquinho. Eu falei assim, depois do cafezinho. Só que depois ela já tá com a barriguinha Já cheia. Então, não esqueceu. vai querer. Exatamente. E esse legado, esse É exemplo que possível. tu tá dando É uma para jornada possível. esse exemplo, né, esse legado é muito importante, né, Dani? Porque hoje a gente vê, né, as estatísticas, né, que 2035 é para ter mais da metade da população brasileira com obesidade e sobrepeso. E são essas crianças, né, que a gente vê cada vez mais tu dentro da escola consegue perceber as crianças gordinhas cada vez mais cedo. E aí eu brinco, né? Não é a criança que vai lá no supermercado e compra, né? Então é o nosso papel trazer para dentro da nossa casa comida de verdade, né? E Exato. trocar ali esses industrializados, que nem tu falou, ai, não é um recheado, mas é um, por exemplo, meu filho pedia Exato. biscoito de maisena, que Foi ele de comia maisena. Exato. ingredientes que eu ensino dentro do curso também, vai ver os ingredientes. O que é o primeiro ingrediente do biscoito de maisena? Açúcar, né? Então, assim, ó, daqui a pouco, ai, fazer um cookies integral com eles em casa, né? Mostrar essas Eu outras, faço. né? Eu faço. Estou aprendendo muito isso, né? Essa troca, a tapioca. Vamos colocar uma coisa, um E, tomatinho. Uma que já não gostava de tomate, agora já está comendo. Ah, não gostava de rúcula, agora come. É um processo que a gente não pode desistir. É a constância, é o exemplo contínuo. sim, E gera com frutos, né? certeza, com certeza. Dani, muito obrigada, então, pela tua presença. Que Deus te ilumine, te abençoe. E Amém. né, eu sempre falo que Deus é a base de tudo, né? Então que continue, né, dando luz para continuar nessa trajetória, né? E Amém. que consiga em breve aí até o final do ano consiga aí perder mais aí 4 quilinhos que ainda falta, né? Se Deus quiser. E Amém. Vai, eu com, vou conseguir. eu sempre falo, que Deus quiser, mas que seja da tua vontade, que teus É o que eu costumo falar. Oração é orar, mais ação. O Senhor não vai isso, fazer por nós, é a nossa ação, né? e esse autocuidado, eu acho que já é, né, a grande gratidão pela nossa vida, né? A forma da gente agradecer a Deus e honrar a Deus pela nossa vida que nos foi dado, né, sem
valor nenhum, né? Não tivemos É que pagar verdade. por isso. E eu acho que a alimentação, cuidar do nosso corpo, que é esse autocuidado, é honrar a Deus acima de tudo, né? É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço o privilégio de ter sido colocada nesse grupo maravilhoso e de estar aprendendo cada vez mais todos os dias. E a jornada ainda é longa, mas eu não vou desviar do caminho. Então, Sim, muito obrigada e que Deus abençoe você por doar o seu conhecimento para salvar vidas, porque isso que você está fazendo é salvar vidas, sim, sim. né? Você está salvando pessoas aí, ó, cuidado com a obesidade, mantenha no Uhum, caminho. Então, isso uhum. tudo é muito importante e que bom que você nos dá essas pérolas. Obrigada, Obrigada, eu. eu agradeço.